Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ibrahim Cavalcante, cirurgião bariátrico. Junto com Rafael Facundo, nutricionista, nós vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Papo Saúde. Informações sobre saúde e bem-estar de forma descomplicada e descontraída. Vamos trazer sempre a verdade sem esconder nadinha de vocês. Convidamos todos vocês para assistirem, dar essa força. Então curtam, compartilhem, comentem, tá? O nosso canal, se inscrevam também. Nesse episódio, nós vamos falar um tema super especial. São os transtornos psicológicos, psiquiátricos envolvidos com obesidade. E tudo o que isso repercute na vida dos pacientes. E para nos ajudar, temos duas convidadas ilustres, bastante especiais, a doutora Vládia Rocha, psicóloga, e a Gabriele Costa. Gostaria que vocês se apresentassem. Olá a todos, é um prazer vivenciar um pouco desse momento, né, com o Dr. Ibrahim, com o Dr. Rafael e a Gabriele, que também é minha paciente. E como é bom a gente falar um pouco sobre os processos psicológicos, emocionais, o quanto isso, né, vai implicar para as mudanças acontecerem na vida das pessoas. Sou psicóloga comportamental, atualmente estou atuando na clínica, né, trabalho com terapia, com laudos psicológicos. A gente sabe da demanda que tem crescido atualmente, da procura para os cuidados com a nossa saúde mental. E esse momento aqui, para você que está aí acompanhando, olha, continua aí ligado, convida outras pessoas para entender melhor os processos emocionais, psicológicos, para você tirar dúvidas. Esse momento também é um tira dúvidas de momentos da sua vida que você vivencia processos e não tem uma certa compreensão. Então, fica ligado aí porque está só começando essa troca de informações. Olá, pessoal. Sou a Gabriele, sou digital influencer, né? Paciente aí do Dr. Ibrahim, Dr. Rafael, doutora Vládia, pessoas especiais que participaram de um momento muito especial, de uma decisão muito especial na minha vida. E assim, trabalho com o público, então influencio muito, né, com os resultados e costumo muito compartilhar com o público os meus resultados, né, que foram bons. Então, influencia muito o pessoal. Sou acadêmica de enfermagem, então também me preocupo, né, com a saúde e tudo mais. E aí é muito bom falar sobre saúde. E esse papo aqui, saúde, com Dr. Ibrahim, Dr. Rafael, é muito bom e muito importante. Uhum. Bem, assim, esse tema foi escolhido porque tem muita relevância na obesidade. Eu vejo muito comum no consultório dos pacientes que me procuram para tratar a obesidade ter em conjunto vários transtornos de ansiedade, de depressão, de não aceitação da imagem, que estão bem correlacionados com o problema ali que é a obesidade. Eu até costumo muito brincar que a obesidade é só um sinal de uma doença psiquiátrica muito maior. A pessoa tem vários outros transtornos ali e aparece também a obesidade. E quando a gente tenta acolher e tratar aquela obesidade, tentar melhorar a condição de saúde, de vida e dos aspectos psicológicos, a pessoa começa a ter mais qualidade de vida, começa a se integrar mais na sociedade, começa a ter um desempenho melhor no trabalho, com os amigos, nos relacionamentos, e tudo fica bem mais tranquilo, né? Como é que é a tua visão, Rafa? Sim, assim, é bastante comum. A gente vê que a obesidade, né, ela é uma doença que ela está atrelada a vários fatores, né, como fatores genéticos, sociais e um dos principais os fatores psicológicos. Então, assim, a gente vê muito as pessoas falando do obeso e vivenciando que eles deixam de ter rendimento no trabalho, em relacionamentos, digamos, com amigos, relacionamentos conjugais também, tá? Então, é muito comum, vejo bastante, até quando as pessoas emagrecem, essa autoestima ela chega a subir muito, né? E as pessoas elas voltam a viver. Pegam-se muitas vezes os pacientes eles estão sobrevivendo, não estão vivendo uma vida, né? Justamente que a gente vê essa quantidade de preconceito que nós temos hoje com a obesidade, até porque eu acho que as pessoas elas não entendem que é uma doença, né? Então, tratar e falar isso
Eu acho que é um assunto bastante relevante, vai ser muito legal e vamos dar continuidade aí a isso. O que é que você acha, Vládia, a respeito da obesidade e os transtornos Psiquiátricos, né? psiquiátricos, enfim. Envolvidos. Dentro dos atendimentos psicológicos, a gente percebe que quando o paciente ele vai em busca do atendimento, né, ele vem de uma frustração muito grande na sua vida. Porque assim, a gente não tem acesso de busca de informações do número de pessoas que morrem a cada minuto por conta da obesidade, né? A gente sabe que isso não é divulgado, porque seria muito assustador. Mas a gente trazendo para a realidade de vida de cada pessoa que procura o atendimento porque ela está vivenciando o processo da obesidade, você percebe que não há felicidade na vida daquelas pessoas. Elas não são pessoas alegres, elas não são pessoas que conseguem lidar, né, com a sua negação. Porque a obesidade hoje, o paciente que está na obesidade, ele não consegue vivenciar processos saudáveis na sua vida. E se ele é um paciente que já passou por várias tentativas de perda de peso, ele já é um paciente frustrado, ele já é um paciente, né, com um estado depressivo dentro dele, negação. E aí a gente vai tentar tratar ponto a ponto, e quando você vai analisar todo o seu histórico de vida, você percebe que esse paciente ele está em busca de um resultado, de uma chance. Porque assim, vivenciar uma rotina, né, de dietas, né, doutor Rafael? Sim. De disciplinas, né, doutor Ibrahim? A gente sabe que isso é muito difícil. A gente colocar o paciente para ele analisar isso, ele ter uma compreensão e uma consciência, isso é um processo que dura a longo prazo na sua vida. Então, o paciente que chega ao consultório buscando terapia porque ele está com um processo ansioso e depressivo e que ele está na ansiedade, ele está para tudo. Tudo que você direcionar ele vai buscar, né, entender, vivenciar e assim se encontrar. Porque hoje quem não está buscando a sua qualidade de vida? Assim, particularmente, assim, eu vejo alguns tipos de obesidade no consultório, né? Alguns pacientes têm obesidade desde criancinha, né? E esses pacientes, eles sofreram muito preconceito ao longo da vida. Muito bullying no colégio, muito preconceito e problemas de enturmar sociais durante ali, a adolescência, que é o momento que a pessoa está desenvolvendo os seus laços de amizade, desenvolvendo os seus laços que ele vai usar na vida adulta ali no trabalho, na sua vida profissional, e ele acaba tendo uma vida muito limitada, desde criança sofrendo bullying, aí sofreu bullying, desenvolveu algum processo de ansiedade, desenvolveu algum processo de depressão, que vai repercutir não só na adolescência, mas também vai repercutir na vida adulta e como ele vai se desenvolver ali no ambiente profissional. Então, eu vejo a obesidade como um fator extremamente relevante e importante de ser tratado desde criança, desde adolescência, porque o impacto que gera ali no início da vida, ele vai ser um impacto que vai durar e permanecer a vida toda. Como a Vládia falou também, é rotina no consultório do paciente obeso ter algum grau de depressão. Como o Rafael falou também, ele não tem uma vida, ele está sobrevivendo, ele não faz um esporte, geralmente ele não está bem na profissão, geralmente ele não está bem com a autoimagem, geralmente ele não está bem no relacionamento conjugal, geralmente ele também não está bem com os amigos, e foi um ambiente muito, muito ruim que foi se criando ali na vida ao redor daquela pessoa, que quando ele consegue vencer a obesidade, é como se mudasse uma outra pessoa. Literalmente, a pessoa não é mais ela. E vira outra pessoa socialmente, no relacionamento conjugal, na profissão, com os amigos, e nos próprios sentimentos de culpa, no sentimento de ansiedade, no sentimento de depressão, que a pessoa fica com uma felicidade ali que não sabe nem como explicar.
Gabi, tu pode me contar como é que foi o teu processo, como foi o teu tipo de obesidade? Foi desde criancinha, foi só depois da adolescência? Como é que foi o teu caso? Assim, tu foi escolhida a dedo, não foi à toa, não. Pronto, o meu caso foi desde criança, né? Eu tive esse processo da obesidade em si. Sempre sofri com a obesidade. Sempre fui gordinha, sempre sofri aquele bullying, né? Principalmente na escola. Tipo, eu não tinha problema em me envolver com os meus amigos. Eu entrava muito nos meus ciclos de amizade, era muito fácil. Porém, eu sempre sofri aquele bullying. Por quê? Porque os meus colegas, eles sempre eram mais magrinhos, né, e tudo mais. E eu sempre era mais gordinha, então sempre mais fofinha. E sempre aquelas piadinhas bestas, né, que acabam machucando. E aí acaba gerando, muitas vezes, a depressão, os problemas de ansiedade e tudo mais. E aí eu fui crescendo e a gente tem sempre aquele processo de, emagrece um pouquinho ali na juventude, na adolescência, e depois engorda de novo. E aí eu foquei, fiz dieta e tudo mais, mas nunca chegava naquele ponto, né, naquele foco. E eu sempre sofri mesmo com a obesidade. E aí, só agora eu vim, né, depois da cirurgia, depois que eu fiz bariátrica e tudo, depois da decisão, que eu vim pegar mais o meu corpo ideal, o meu peso ideal, e criar um amor mesmo pela saúde, pelo bem-estar. Tudo melhora, a autoestima, a vivência com os familiares, amigos e tudo mais. Tudo isso melhora. Teve melhoras no teu trabalho, tu é blogueira, né? Então, assim, essa questão da Gabi antes e agora, assim, você conseguiu identificar uma melhora profissionalmente na tua... Com certeza. Melhorou, assim, questão de, tipo, 200%, não é nem 100%, foi 200% mesmo, porque, assim, antes as pessoas me procuravam, mas como a gente é mais gordinho, tem aquele... Como eu trabalho mesmo com a imagem diretamente, era bem mais difícil. Por exemplo, uma loja de roupa, ela me procurava, mas era sempre mais difícil, por quê? Porque a modelagem era maior. Então, tinha aquele preconceito mesmo, entendeu? E hoje não. Hoje as lojas procuram mais. Por quê? Porque hoje eu cabe em qualquer roupa, entendeu? Então, assim, não é a questão de você ser escolhida pela roupa, né? Mas você hoje tem o direito de escolher a roupa que veste. Isso, que eu visto. Então, assim, melhorou super. As pessoas me procuram mais. A Gabi de antes, né? Não era tão procurada. E hoje já sou mais procurada, principalmente pela visibilidade que isso me causou, né? Aquele processo do antes e depois. Isso me causou uma visibilidade muito grande. As pessoas me procuram muito porque viram que eu tive muita influência. Então isso me ajudou bastante. Assim, a questão de roupas, né, também é uma coisa que eu já percebi desde o começo que eu comecei a trabalhar com obesidade, que há um trauma de roupa mesmo com os obesos. Não existe um preconceito com a indústria de fabricar roupas para obesidade, para os pacientes que têm obesidade. Então, geralmente nas lojas não tem até um número X ali, 48, 46, depois não tem mais, fica uma classificação à parte, que é XXG, XXGG, e só aquilo ali já se torna uma coisa preconceituosa. Então, ir numa loja plus size. Então, muitos dos meus pacientes morrem de vergonha porque tinham que ir numa loja plus size. E uma das grandes felicidades é poder ir num shopping normal, porque no shopping normal tem lojas normais, e numa Renner, e numa Marisa, e você ir na Renner e tem uma roupa que cabe, que dá certo ali, 38, 40, e tem uma calça que vai vestir, e ela pode escolher, né? E até brinco assim, hoje, como o Rafael falou, né? Hoje você pode escolher as suas roupas que você quiser, você entra em qualquer loja e escolhe a roupa que quer, porque antigamente a roupa que ele escolhia era a que dava, entrava na loja, aqui deu certo, aqui você comprava, independente da cor, independente do modelo, do estilo, geralmente só tinha quando tinha uma roupa que dava. E isso gera muita felicidade, porque antes era um trauma, todo mundo comprava roupa no shopping e a pessoa não podia ir porque não tinha. E normalmente até o estilo, né? O estilo da roupa, você vê, a gente avalia muito isso na prática clínica,
a forma com que as pessoas elas chegam para você na primeira consulta e como elas vão vestidas posteriormente, né? Isso. Então você avalia que vem uma melhora da autoestima de forma bastante significativa. Então normalmente elas usam roupas muito fechadas e posteriormente já entra algumas roupinhas mais abertas, mostrando um pouquinho o braço, mostrando um pouquinho aqui o pescoço. Usando cropped, né? Usando A minha paciente chega com cropped, isso aí tá resolvido o problema. Usando um croppedzinho, entendeu? Quando eu cheguei no cropped, então, já... então, isso é perceptível, né? Eu acredito que você também repare nisso, né, Vlad? Assim. Claro. A gente percebe assim, como eu coloco muito para o paciente, ele quando está na busca, né, do corpo perfeito, e querendo ou não, para muitas pessoas a roupa, você ter um controle na alimentação possa ser que seja algo muito, muito mínimo, mas você vê a satisfação do paciente quando ele consegue ter uma rotina alimentar, quando ele consegue ter disciplina, né, quando ele consegue escolher uma roupa para vestir, pode ser aquela roupa mais simples, mas eles têm assim aquela sensação assim, meu Deus, eu não sabia que isso era tão bom, essa sensação, essa autoestima. E aí você já vê o paciente com outro discurso, né? Quando você vai atender, né, doutor Ibrahim, doutor Rafael, a gente percebe o paciente conseguindo falar de perspectiva, de felicidade, né, de autoestima. Principalmente quando você entra, tipo, numa loja e aí as pessoas te olham com aquele olhar, tipo, não dá certo essa roupa pra ti. Né? O que é que tu tá fazendo aqui? Que não tem o teu tamanho. E aí hoje você entra e vem cá e tal, essa roupa que dá pra ti, essa vai ficar legal. Aí, tipo, você vai vestir, aí fica mais frouxa. Nossa, tá magra mesmo, lembro de ti. Eu já cheguei em loja que, tipo, eu lembro de ti quando tu chegou aqui, mulher, nenhuma roupa dava em ti. Hoje tu tá sofrendo porque as roupas não dão, mas é porque fica frouxa. Então, assim, tudo muda, o olhar da pessoa muda pra você. E querendo ou não, esse olhar que as pessoas têm pra você quando você tá mais cheinha, ou mais obesa, né, acima do peso, machuca muito. E aí, se for uma pessoa que, tipo, tiver com o psicológico frágil, machuca mais ainda, né? É uma coisa que eu escuto demais. Não tô mais saindo de casa. Eu não tô indo mais para um aniversário, eu não tô indo mais para uma confraternização com os amigos, eu não tô indo mais para uma festa de Natal da empresa, porque não tem roupa para eu ir, porque todo mundo vai ficar me julgando, porque todo mundo vai ficar olhando que eu tô gorda e que eu não quero isso, eu prefiro ficar em casa e não sair e não me expor a esse ridículo, né, que é como eles pensam. E, de fato, a sociedade é um pouco não, é muito julgadora. A gente só para poder, só finalizando aqui as questões das roupas, né? Algumas marcas eu já fiquei sabendo que nas roupas que são, se não for uma marca específica plus size, se for uma marca que não é para plus size, eles não colocam a marca da roupa na roupa da XG, XXG. Então, se for acima de G, tem na loja, mas não tem a marca na roupa. Existe um preconceito, querendo ou não, né? Não existe loja de grife. Eu, particularmente, assim, modesta parte, não vejo loja de grife. Eu tô falando de grandes marcas vestindo com modelos obesos, né? Verdade. Então, eu, particularmente, não vi. Você é um pouco mais aí dentro da área. Se você tiver visto em algum momento, alguma marca, fazendo alguma campanha... Então, eu não vejo. Eu não vi. Né? Então, assim, a gente vê que essa relação, né, da obesidade e problemas psicológicos, né, a gente percebe que o obeso, ele não é obeso porque ele quer, ou porque, né, uma falta de cuidado, tendo em vista todo esse preconceito que existe, né? Então, às vezes você falar que o obeso, ele é obeso, é como se você disser, não, eu quero ser hipertenso, eu vou ser hipertenso, ou eu vou ser diabético, né? Como se fosse uma condição que eles quiseram chegar lá. Muitas vezes, assim, até essa relação da vontade de comer, né, é muito mais forte do que eles. Sim. Não é isso, Vlad? Então, tendo em vista, assim, o que é que você... você tem uma percepção a respeito disso? Se essa relação da força com que eles têm para comer, se tem uma relação com alguma ansiedade ou algum problema psicológico, psiquiátrico, enfim... Os pacientes que estão na obesidade, assim, a gente sabe que a obesidade ela não está só ligada, né, à questão alimentar, né, ela também está ligada a fatores genéticos,
né? A gente vê na balança isso, na biopedância, né, doutor? Quando a gente faz a biopedância, você vai ver como é que está o metabolismo do paciente. Às vezes o metabolismo está parado. Mas a gente entende assim, o paciente obeso, trazendo para a realidade da ansiedade, ele faz muita transferência. O momento de ansiedade para a comida, a compensação, sabe? Ele quer ali compensar aquele momento, aquela angústia que ele está vivenciando, e ele acaba realmente não tendo um controle, um domínio. E aí no processo terapêutico a gente vai trabalhar ponto a ponto os gatilhos de todo, né, aquela coisa do paciente tá ligando o seu sofrimento, as suas emoções para o estado do alimento. E a gente sabe que essa comida, ela nos dá prazer, ela sacia de certa forma alguns sentimentos, mas ao mesmo tempo vem um sentimento de culpa, que eu acho que isso é o pior. É você se alimentar, é você ficar satisfeito e ao mesmo tempo você se sentir culpado pelo alimento. Então, você imagina aí a gente atender um paciente que ao mesmo tempo ele tem uma compulsão alimentar, né, ele precisa daquele alimento para ele sobreviver, as angústias, as emoções dele, e ao mesmo tempo ele se culpar, ele tem um sentimento de culpa. Então, são duas, né, áreas que caminham para o mesmo caminho, mas que o paciente traz essa demanda e aí a gente vai direcionar os gatilhos para que ele consiga trabalhar dentro dele e aos poucos ele ir tirando, sabe, as compensações com outras atividades. E aí a gente vai se propondo dentro da terapia, né, trazer a ele alguns mecanismos, algumas sugestões, que aí ele vai tentando entender e buscando outros profissionais, porque no processo da obesidade não dá só para tratar na terapia. A gente precisa atrelar os outros profissionais, às vezes nutricionista, nutrólogo, e aí outras sugestões também como cirurgias. Pois é, assim, a gente tá aqui, a gente é um exemplo, né? Tem um psicóloga da obesidade, um nutricionista de obesidade, um médico de obesidade, né? Então, assim, o tratamento da obesidade é muito complexo. É muito difícil. E para todos os meus pacientes eu sempre falo, você não vai ter alta nunca. Operado, não operado, tomando remédio, tá no IMC de 18, não vai ter a obesidade, uma doença crônica. Ninguém está na obesidade porque quer. Sempre há um tratamento da sociedade, dos próprios médicos e outros profissionais nutricionistas que não entendem como é que é o processo de obesidade, de culpar o paciente. Então, esse sentimento de culpa vem muito da sociedade. Então, olha, o Joãozinho ele tá obeso porque o Joãozinho ele não sabe comer, ele come demais. Então, o Joãozinho é preguiçoso, ele não faz um exercício, ele não faz uma academia, ele não joga futebol, não come certo porque não quer. Então, só gosta de comer. E a maioria das vezes, o problema não é esse. A maioria das vezes o problema é metabólico, é hormonal. Então, o metabolismo está muito lento, a pessoa tem uma disfunção hormonal que dificulta, que leva para a obesidade. E não é culpa dela. Então, eu sempre digo, ó, você tá obeso? Tá. Eu tenho certeza que você conhece umas 10 pessoas que comem muito mais que você e é bem magrinho. Todo mundo, conheço. E por quê? Que ele come 10 vezes, só come coisas ruins, coisas que não são saudáveis, assim, mais ou menos, e tá bem magrinho e você tá... Não sei, eu sei. A obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença, como a diabetes, como a hipertensão. Então, uma pessoa que tem hipertensão não tem culpa de ter hipertensão. É metabólica, hormonal, existe uma alteração hormonal que causa... Um paciente que tem diabetes não tem culpa de diabetes. Então, nasceu com diabetes, vai cortar o açúcar, corta, vai ficar boa? Não. Vai continuar com diabetes. Tem que tomar um remédio. Não teve não foi ele que quis ser diabético, que quis comer açúcar. Não foi assim. O açúcar subiu primeiro no sangue. Então, a obesidade é do mesmo jeito. Uma doença crônica, não tem cura. A cirurgia não é mágica. Não vai curar. E óbvio que vai precisar fazer a sua parte. No outro podcast a gente teve um convidado que falou assim: qual a diferença da cirurgia para as pessoas que não fazem a cirurgia? Quem faz a cirurgia precisa continuar lutando.
precisa continuar na terapia, precisa continuar fazendo dieta, nutricionista precisa continuar na academia, fazendo exercício. Qual a diferença? Tá ganhando da obesidade. Tá magro. E quem luta, ganhando, luta com gosto. Antes, a pessoa estava na obesidade, estava com IMC alto, 40, 45. Fazia dieta, não baixava muito. Fazia exercício, nem cheio de dor. Ia pra terapia, não resolvia, tava obeso ainda. Quem é que luta com gosto perdendo a guerra? A pessoa luta com gosto ganhando a guerra. Então, você, vai de um exemplo, né, Gabi? Hoje em dia, vocês continuam indo pra academia, continuam se preocupando com dieta, continuam fazendo dieta, mas estão ganhando. Luta com gosto. É diferente. Exatamente, assim, as pessoas elas acreditam que o processo de emagrecimento, isso até um ponto que eu pego muito, tá, Vládia? A ansiedade das pessoas sempre nesse processo de emagrecimento. Elas não olham, assim, o quanto elas demoraram para ganhar peso e fazem uma cirurgia, né? Nós estamos falando de cirurgia, então ela faz uma cirurgia e elas vêm com uma ansiedade como se a cirurgia fosse solucionar a vida delas naquele minuto ou dentro daqueles 30 dias. Então, elas sempre isso é muito... Sempre a gente procura deixar isso muito claro, que eles nunca realmente vão ter alta e que a luta vai ser para o resto da vida. Porque é uma mudança de hábito, é uma mudança de comportamento alimentar. Não adianta tentar tratar a obesidade fazendo uma cirurgia e achar que não vai ter um esforço depois, com a prática de exercício, com a mudança de hábito alimentar, eu digo, ad eterno, porque senão ela não vai vencer essa guerra nunca. E aí eu vejo muito na prática clínica essa ansiedade dos pacientes em comer após a cirurgia. Ou seja, quando eu vou poder comer isso, quando eu vou poder comer aquilo. Isso é muito, muito comum. Assim, eu acho que talvez eu e o Ibrahim, a gente sofre demais com essas perguntas, tá? E eu queria ver assim, um pouco da sua visão. Eu acredito que tem uma relação com a ansiedade, certo? Mas muitas vezes, eu digo, a importância, né, do tratamento psicológico em atuar nesse ponto, onde elas não querem viver o processo, mesmo estando conscientes, né, e cientes de tudo, elas não querem viver esse processo. Eu queria um pouco da sua opinião em relação a isso. Certo. O paciente que passa pela cirurgia, né, eu vou falar um pouquinho do pós-cirúrgico, né, ele tá tão assim certo do processo do emagrecimento que ele não entende que emagrecer, assim, leva tempo também, né? Assim como para engordar, a gente não engorda assim de um dia para o outro. E eu sou muito feliz em atuar nessa área porque eu fiz a cirurgia e aí eu sei vivenciar o processo do meu paciente, né? Eu sinto o que ele vem me falar, eu entendo, eu compreendo, a gente sabe que cada metabolismo é diferente, né? E aí eu deixo muito claro assim para o paciente, sabe, doutor? Que o processo, ele é único na vida de todos. Não tem como fugir. Você tem que esperar, você tem que se adaptar, você vai ter dificuldade, você vai ter adaptações, vai ter coisa que vai ser fácil. Às vezes eu pergunto ao paciente, né, assim, com 2 dias de cirurgia, como é que você tá? Tá tudo dando certo? Tem aqueles que falam, doutora, tá maravilha, mas tem aqueles, doutora, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente sabe que é diferente as experiências, mas o processo, doutor, ele é igual. E aí o paciente, com o passar dos dias, que ele vai aprendendo a lidar com as mudanças, porque só dá para vivenciar isso, né, Gabriele? Com a prática. Verdade. É a prática que vai mostrar para o paciente o que é que ele está aprendendo durante a sua rotina. E aí o paciente, dentro desse processo, às vezes tem pacientes que já vêm com ansiedade. Na verdade, boa parte dos pacientes que estão na obesidade, eles já têm ansiedade dentro deles. E aí por isso que a gente pede para o acompanhamento psicológico, ele também ser essencial, né? Não só no pré, mas no pós principalmente. Porque vivenciar mudanças é muito difícil. Adaptações, rotina. Eu falo muito para eles assim, olha, vocês têm que ser assim, grande amigo do seu médico, do seu nutricionista, mas a mudança é aqui, ó. Se a gente não mudar a mentalidade,
a gente não vai mudar o comportamento. Porque o que vai garantir mesmo o paciente é o comportamento. Então, assim, o paciente que está com 3 meses de cirurgia, a gente sabe que tem o processo da paradinha do, né? Você começa a perder o primeiro mês, aí o paciente vai diminuindo aquela perda, até o corpo vai se adaptando, vai né, entendendo o que está acontecendo isso. Mas a gente vê que os pacientes, às vezes, ansiosos, eles, doutora, por que eu perdi só tanto? Doutor, eu tô achando que eu parei de perder peso. Ficam se comparando. Fica se comparando, né? E como também tem os pacientes que já estão naquele peso, né? Que eu nem falo assim, que é o chamado a meta. Eu digo é o peso saudável, né? E aí o paciente está dizendo, doutora, eu não me vejo magra. Já teve paciente de eu pegar a balança e eu botar lá, eu levar alimento e dizer, pô, você perdeu essa quantidade aqui de peso. E aí? Pra visualizar, né? Eu sempre dou um exemplo. Você perdeu 2 garrafões de Indaiá. Pronto. Você perdeu 3 garrafões de Indaiá. Aí eu acho pouco. Gabi, me conta um pouquinho como é que foi a tua experiência, né? No pós, como é que foi lá na hora também. Se teve esses desejos de comer logo ou não, Eu se ficou costumo dizer tranquila. que, tipo, é aquele desejo momentâneo, né? É um desejo momentâneo. E aí eu aprendi muito até com você, doutor Rafael. A parte que, com a cirurgia, a gente tem um limitador, né? A gente tem um limitador. Então, será que eu vou poder comer isso aqui? Ou então, tipo, será que isso aqui vai ser só um momento? Vai ser um prazer só momentâneo? E aí eu aprendi muito com isso. Depois da cirurgia, eu comecei a me limitar mesmo. Tipo, será que se eu comer isso aqui vai me fazer bem? Eu costumo que, quando eu como doce, eu me sinto muito mal, né? Se eu comer doce a mais do que eu posso, a mais do que eu devia, eu fico mal. E aí agora, quando eu vou pensar em comer um doce, eu fico, meu Deus do céu, será que eu vou querer passar por tudo aquilo de novo? Vale a pena, né? Será que vale a pena eu comer um pouquinho para poder passar tanto mal? E aí, essa experiência do meu pós, quando eu vejo o pessoal perguntando pra vocês, eu me coloco no lugar deles, porque um dia eu fui eles, né? Um dia eu fiquei pensando, será que vale a pena mesmo eu me operar e deixar de ter alguns prazeres momentâneos? Será que realmente vale a pena eu tá comendo isso aqui, ou eu deixar de comer isso ali? Então eu me coloco muito no lugar deles, porque eu também vivenciei esse momento, né? E hoje, assim, depois que eu aprendi a ser mais saudável, eu acho que foi uma das melhores coisas realmente que eu fiz da minha vida. Costumo dizer que, como a gente estava conversando antes, eu viveria esse processo todo novamente, porque valeu muito a pena, né? Essa questão do que eu vou poder comer, do que eu não vou poder, quanto tempo vai ser para eu comer aquilo de novo, ou será que eu ainda vou poder comer aquilo? Esse meu processo foi essa ansiedade também, né? E eu tratei muito isso com a doutora Vlad. O que a Vlad já falou também na fala dela, ela falou a respeito de mudança do comportamento, né? E eu também costumo falar isso muito na história. Muitos dos nossos comportamentos não são guiados só pelo nosso intelecto. Existem comportamentos que são hormonais. Nós somos seres humanos, mas nós também somos animais. Sim. E nós temos instintos. E esses instintos, eles são guiados por hormônios. Então, particularmente, o nosso comportamento alimentar, existem hormônios que são muito envolvidos nele. Grelina, leptina, GLP, que são hormônios que nos dão sensação de fome, que são hormônios que nos dão aquela necessidade, aquele desejo pela comida. Existem hormônios que também nos dão a sensação de saciedade. Então, no paciente obeso, esses hormônios estão completamente desregulados. Esses hormônios estão em níveis totalmente diferentes das pessoas que não são obesas. Então, por exemplo, o paciente, o Rafael é magro. Ele tem um nível de fome. Ele tem um nível de controle, de autocontrole, que a parte intelectual dele consegue se conter na fome dele, no desejo por determinados tipos de alimento.
Que no obeso, como a grelina está muito alta, tem um nível muito elevado, o intelectual não consegue vencer a parte instintiva, que é a parte hormonal daquele desejo. Vocês são operados, vocês devem ter percebido que os desejos, a fome, a sensação de fome, a necessidade pela comida, logo no começo ali da cirurgia, nos primeiros 3, 4 meses, era completamente diferente do que o que era no antes da cirurgia. Com certeza. Então, assim, você ter esse autocontrole pro doce agora, por ter então, alguns alimentos, você também, Vládia, hoje em dia vocês têm o controle e conseguem fazer esse controle. Porque hoje em dia a influência da grelina, da leptina, na vontade, no desejo, você está bem menor do que o que era antes da obesidade. Então, não dá para a gente cobrar de um paciente com obesidade, em que tem alterações nesses hormônios, um comportamento alimentar igual, ou um resultado igual de uma pessoa que não tem. Porque a pessoa que não tem, ela não é doente, os hormônios são normais. Até a fala, doutor, das pessoas, quando elas estão no pré, elas têm aquela insegurança, né, de fazer a cirurgia. Doutora, será que eu vou conseguir realmente fazer os 15 dias só líquido, né? Porque, assim, se eu passar uma manhã sem me alimentar, eu passo mal, né? Mas aí, quando o paciente ele faz a cirurgia, que vai para o pós, você já sente uma fala diferente. Ele já se sente mais confiante, ele já se consegue, né, vendo assim, conseguindo fazer o processo, nem né? ele acredita que ia conseguir, né? Porque Sim. eu vou morrer de fome, eu não vou conseguir, porque eu vou ter a vontade, eu não vou conseguir fazer. Só que depois, quando os hormônios são Sim. normalizados, a pessoa vê que consegue, porque a parte intelectual está ganhando da parte de... Então, ele consegue ter um controle muito melhor. Então, ele consegue ser muito mais racional, consegue ser muito mais ser humano. Um outro exemplo que eu sempre dou também. Outro exemplo de outro comportamento que também é guiado por hormônios. O sono. Se eu disser, Vlad, você vai emagrecer 30 quilos. O teu tratamento é você ficar 3 meses sem dormir nada. Nem uma hora, nem um dia, zero. Vai conseguir? Não vai conseguir. Ninguém consegue ficar 3 meses sem dormir nada, zero, nem um dia. Com 2 dias a pessoa dorme em pé, dorme no sol quente, dorme no meio da rua. Por quê? Porque existe um hormônio do sono que vai estar num nível tão alto que não consegue fazer, não consegue ficar acordado. Então, não adianta, obeso, você vai no café da manhã, comer só esse pouquinho, e no almoço só esse pouquinho, e no jantar você não janta porque você tem foco e tem força de vontade. E, doutor, isso aí é tão, assim, verdadeiro, que o paciente, quando ele está se preparando para o processo cirúrgico, ele tem os dias antes, né, da dieta. E aí, assim, eu particularmente, foi uma das minhas maiores dificuldades, foi fazer, porque no meu tempo era 3 dias, hoje parece que só é um dia, né? É o pior dia. Então eu disse assim, meu Deus, como é que vai ser depois? E quando foi depois, realmente, assim, eu não tive dificuldade. Pois é o pior Mas esse dia. prézinho ali... E a pessoa só entende depois que tá vivenciando. Sim. É uma coisa que é muito difícil de conseguir, ou você, né, o Rafael, conseguir passar isso para a pessoa. Porque ela nunca teve um nível diferente dos hormônios. Sim. Então é muito difícil da pessoa, ela tem que confiar muito no profissional, né, no cirurgião, no nutricionista, no psicólogo, que vai dar certo. Porque ela não acredita, não acredita que vai dar certo, né? E, de fato, até essa relação hormonal, né, no processo da obesidade, do ganho de peso, existe uma causa de uma relação dos pacientes que eu falo uma relação afetiva. Eu falo, às vezes a relação que esses pacientes eles têm para a comida é como se você pegasse um alcoólatra por um álcool. Aquela comida ela tem uma capacidade de acalentar, né, de confortar. Então essas pessoas elas estão felizes, elas comem, se estão tristes, comem, se passaram o dia trabalhando e chegam cansados, a recompensa é o quê? A comida. Então, justamente quando a gente fala no pós, que isso muda, né, onde esses hormônios realmente eles passam a estar de forma reduzida ou controlada, melhora bastante. Também um ponto importante do acompanhamento, né? Mudança de hábito, fazer com que eles enxerguem o problema. Né? Esse problema que as alterações hormonais, os hábitos inadequados,
às vezes, a relação afetiva, mostrar para eles que existia uma relação afetiva com a comida, né? É comum as pessoas chegam em casa, o que é que elas fazem? Pedem iFood, pedem comida, ou passa no cantinho ali, acolá, e Que comem. for mais fácil. E vem essa relação de comer sempre o que é mais fácil, o que está mais próximo, ok? E aí eu te pergunto também, Gabi, se em algum momento da tua vida você percebeu alguma relação, né, desses hábitos com o teu ganho de peso. Com certeza. Isso muda muita coisa. Porque, tipo assim, você tem ali o que é mais fácil. Geralmente a dieta, por exemplo. A dieta, você tem que estar ali fazendo uma coisa mais saudável. E os fast food, né? É bem mais fácil. Ele chega ali com a facilidade pra você. Você pede ali um iFood, tá ali na sua mesa em 15 minutos, sei lá, se for mais perto, 10 minutos. Então, assim, isso mudou muito pra mim, porque hoje eu vivencio uma coisa mais saudável e não se torna difícil pra mim fazer aquela comida pra mim que vai ser mais saudável. Porque eu tenho prazer de estar prezando pela minha saúde, certo? E antigamente, o meu ganho de peso era muito fácil pela questão da comida mais fácil, né? Eu tinha aquela comida que era menos saudável, mais fácil, então eu ia pra ela. Se eu ia pra ela, eu ia ganhar peso. Então tem muita relação isso. Você consegue ver isso, Vlad? Também, assim, quando você investiga os seus pacientes, você faz uma consulta, né? Trata a obesidade também de forma geral, você consegue identificar essa relação, né, de vício, o paciente, a comida, o alimento, enfim, ou sempre esse conforto, esse acalento, essa recompensa. O paciente que ele está em busca, né, da obesidade e da vida saudável, ele sempre vai querer justificar as recompensas dele, né? Ele sempre vai querer, assim, justificar aquele momento que ele está vivenciando. E, assim, dificilmente um paciente que está obeso, ele vai querer comer coisa saudável. Ele não, assim, eu escuto um e outro paciente falando que gosta, um exemplo de uma salada, né? Ele vai para um self-service, ele tem opções, mas ele não escolhe. E, assim, é algo tão mágico, né? Quando a gente vê um paciente com a perca de peso, não só cirúrgica, né? Mas quando ele consegue atingir uma meta, você vê esse paciente naturalmente ele querendo fazer o certo, porque ele está motivado, porque ele está realizado, porque disciplina, eu sempre falo, é muito difícil. Então, quando eu vejo uma pessoa disciplinada, independente daquela área específica, né, que ela conseguiu, você pode ter certeza, ela está motivada a tudo. Então, você vê o paciente tendo ânimo para ir para uma academia, para ir para uma corrida, para ir para tudo. Eu fico assim tão feliz quando eu vejo os stories dos pacientes, eles participando de corrida, de maratona, eles experienciando coisas que, assim, eles nunca... Eu falo por mim, né, Gabriela? Talvez você também vivencie isso. A gente está no nosso peso, assim, para fazer atividades. Tem coisas que a gente faz com tanto prazer e a gente nem se imaginava que um dia a gente fosse gostar de tal coisas, né? E isso é muito bacana. E, às vezes, o paciente na obesidade, ele não se vê tendo perspectiva, né, de vida, tendo uma qualidade de vida. E aí a gente acaba, assim, pegando esse paciente que está com a obesidade, que está com ansiedade, porque depois da ansiedade a gente sabe que tem um processo depressivo na vida dele, né, porque ele não vai tratando, ele vai se entregando, ele não consegue ver outra chance para a vida dele, e aí ele chega mesmo num ponto de uma depressão. Eu já peguei pacientes com obesidade, com uma depressão, já sem trabalhar, já com muitas coisas na sua vida parado. E esse paciente, ele conseguiu chegar a um nível, né, depois de toda a mudança, um nível de qualidade de vida. Até embora foi esse paciente. Foi a gente tem muitas histórias bacanas, né, doutores? Eu queria que você só, até para finalizar um dos nossos últimos assuntos,
O que vocês acham assim das pessoas que falam, com cirurgia foi fácil, é fácil, qualquer um consegue. Foi fácil o teu processo, Gabi? Não foi fácil. E é isso que como eu trabalho com o público, né, sou digital influencer, eu costumo muito falar para as pessoas que ficam julgando, dizendo que com a cirurgia é fácil e tudo mais, costumo falar, gente, não é fácil. É um processo como qualquer outro. E todos os nossos processos vão ter os prós e os contras, né? Então, assim, é difícil sim, a gente vai ter aquele momento que a gente vai querer jogar tudo pro ar, e a gente vai ter aquele momento que, nossa, que bom que deu certo, né? Então, assim, não é fácil com cirurgia. E eu fico pé da vida quando alguém diz pra mim, mulher, tu só emagreceu porque foi com cirurgia. Eu fico com ódio da pessoa, e se eu pudesse eu esmagava ela, porque assim, é um negócio que mexe muito comigo. Se ela soubesse, né? Se ela soubesse, é um negócio que mexe muito comigo quando a pessoa fala que foi muito fácil porque eu fiz cirurgia. Eu defendo muito, depois que eu conheci o processo da bariátrica, da cirurgia, depois que eu vivenciei, eu comecei a defender muito mais, mas, por um lado, eu entendo. Porque um dia eu também já fui a pessoa que julgou. Um dia eu também já fui a pessoa que dizia que era fácil. Porque quem não conhece, né? Isso. Assim... Quem não conhece, quem não vivencia, diz que é fácil. Quem nunca vivenciou, tudo aquilo que a gente não vivencia, a gente fala pro outro que é fácil. Porque a gente não quer estar na pele dele, entendeu? A gente não tá na pele dele vivenciando o processo. Então, por isso que a gente diz que é fácil. Porque a gente não está vivenciando. Mas a partir do momento que a gente passa a vivenciar aquilo, passa a viver aquilo, a gente começa a saber o que realmente se passa pela cabeça daquela pessoa, o que realmente se passou por todo aquele processo, né, pra gente chegar até o resultado final. E assim, a gente continua lutando. Com a bariátrica não se torna fácil. A gente vai viver a luta pro resto da vida, pra conseguir, né, se manter sempre naquela meta. Ainda tem um monte de gente aqui, né? Umas 3 pessoas que estão aqui sempre te limitando, né? Pra você não estar podendo comer qualquer coisa no final de semana. Tá sempre checando o verdade. resultado, né? Pegando um pouco do gatilho da Gabi, assim, eu acho que primeiro a pessoa escolher tomar uma decisão pra fazer uma cirurgia já não é fácil. Tendo em vista que ainda hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda julgam, né, uma cirurgia bariátrica. E elas não têm noção, assim, do quão importante é tratar uma obesidade de forma precoce, sem deixar com que esse obeso ele se torne um grande obeso, né, que praticamente não tem mais nem tratamento. Foi uma coisa que a Gabi falou, né? Mas tu é tão nova, já vai fazer. Gente, quanto mais novo, melhor. Quanto mais tempo ficar com obesidade, pra que esperar? São mais traumas, mais estigmas, mais ansiedade, mais depressão, mais insulto riscos ao fígado, ao coração, vai ficar mais difícil, hernia de disco, problema no joelho. Aí, quando fizer a cirurgia, se tiver com hernia de disco, vai continuar tendo. Se o coração já está danificado pela obesidade, se o fígado já está danificado, vai esperar. Vai piorar ainda mais. Piorar ainda mais para poder tratar. Então, assim, não é assim. Então, não só da parte psiquiátrica, né, vai ter uma grande melhora na vida social, na vida profissional, na vida, enfim, como pessoa, bem como na parte da saúde, né? Então, quanto menos você danificou o seu corpo, menos você sobrecarregou os seus órgãos, melhor vai ser o seu resultado. Os meus pacientes que tiveram os melhores resultados, como Gabi, são os mais jovens. Os que tiveram os piores resultados são os mais velhos. Por quê? Porque já ficou anos com a obesidade danificando os órgãos, danificando o metabolismo, danificando o psicológico. Então, são pessoas que não conseguem sair da depressão, não conseguem sair da ansiedade. Por quê? Porque 30 anos de ansiedade, 30 anos de depressão, não vai resolver rápido assim. Mas se eu pegar com 16, com 18, com 20, é mais fácil. É mais tranquilo. Eu trabalho de uma forma preventiva. É mais fácil até para se acostumar
com os novos hábitos, né? Exato. Porque, tipo assim, quando a pessoa tá mais velho, ela já tá acostumado com os hábitos anteriores dela que ela levou a vida inteira. Construindo. Isso, ela construiu a vida inteira aqueles hábitos ali, velho. Então, pra se sair daquilo, é mais difícil. Querendo ou não, é mais difícil. E quando a gente é mais novo, a gente tá começando a caminhar agora. Então, se a gente pegar logo uns hábitos bons no início, a gente vai levar aquilo ali pra vida inteira. Exatamente. E assim, tratar a obesidade de forma precoce é entender, é como se você trata uma pré-diabetes, uma resistência à insulina, você não já começa a tratar? Por que não tratar a obesidade enquanto eu estou apenas no grau de obesidade 1, no 2? Tenho que esperar chegar jovem, exato. Tenho que esperar chegar numa obesidade mórbida, tenho que esperar chegar numa forma já incondicional de tratamento. Irreversível, né? Irreversível, certo? E pra gente finalizar, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho, tá muito legal, né? A gente não quer nem finalizar, né? Mas tem que finalizar. Mas a gente tem, o tempo tá curto já. Eu queria que você, Vlad, se você quiser fazer uma consideração final pra gente a respeito da obesidade, dos transtornos psiquiátricos, psicológicos. Um recadinho para as pessoas. Olha, eu quero deixar assim claro, né, para você que está acompanhando esse bate-papo aqui bem legal, que cuidar da obesidade é cuidar da saúde, é prolongar os seus dias de vida. Eu escutei muitas pessoas agora nesses 2 últimos anos, nos atendimentos, pessoas conscientes da necessidade dos cuidados, né, não só da mente, mas principalmente do corpo. Porque às vezes a gente tende a cuidar mais da mente do que do corpo, do espiritual, do que do corpo, e assim, é um conjunto. Nós temos que cuidar do corpo, da mente e do espiritual. Mas a gente quer trazer essa informação em forma de conscientização. Como é que está seu corpo? Como o doutor mesmo falou, será que você vai deixar, né, chegar ao ponto de ser um processo irreversível na sua vida? Então, que esse momento agora, você se analise, se conscientize do que você tem que buscar para você ter mais anos de vida. E qualidade de vida, principalmente. Mais anos com qualidade, né? Não só anos em anos, mas com qualidade. Anos com qualidade. Mais. E tu, Gabi, só uma consideração final aí da pegando aí as considerações da doutora Vládia, é bom a gente se analisar. Eu me pego todos os dias, principalmente depois que eu fiz a cirurgia, analisando se eu realmente estou seguindo o que eu devia seguir, se eu realmente estou procurando a minha qualidade de vida, se realmente eu estou com qualidade de vida, porque eu preciso passar para as pessoas, né? Eu preciso passar para as pessoas o que eu vivi, o que eu estou vivenciando e o que me trouxe de qualidade, né? O que a cirurgia me trouxe de qualidade. Porque muita gente me procura para saber, nossa, vale a pena mesmo, né? Vale a pena mesmo? E eu digo, vale. Vale a pena porque você vai cuidar de você, vai cuidar da sua saúde, vai melhorar vários aspectos na sua vida e vai ser muito bom. Então, assim, como consideração final, quero dizer para vocês, né, que estão aí, que estiveram ao longo de todo esse bate-papo com a gente, que se cuide, que se toque, né, que veja realmente o que você precisa buscar para melhorar na sua qualidade de vida e viver aí por longos anos, como o Dr. Ibrahim disse, com qualidade de vida. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês duas, né, do Rafael também. Todo mundo... Eu agradeço demais esse convite, foi muito bacana. Eu que agradeço, foi super especial. Não se esqueçam de curtir nos nossos Instagrams, vão ter vários, comentar, nos seguir no Instagram, nos seguir no YouTube também e nos canais Deezer e Spotify que vai ser divulgado. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Tchau.